Meus queridos, hoje vamos refletir no Evangelho do 20º domingo do Tempo Comum. São Lucas, do capítulo 12, versículos 49 a 53. Esse capítulo 12 de São Lucas é um capítulo muito interessante, porque é um capítulo que nos chama à autenticidade da nossa vida como cristãos, como seres humanos, a razão de ser da nossa existência. Parece que Jesus coloca o preto no branco. Ele pega e coloca diante dos discípulos e também dos fariseus e de todas as outras pessoas que estão aí para escutar quem é o ser humano e por que razão Jesus teve que vir ao mundo. Ele já tinha pensado vir ao mundo desde o início, desde a criação. Mas, graças ao pecado, foi necessário que ele viesse também para nos redimir dos nossos pecados. Mas vejamos, né? Qual é o contexto do capítulo? Jesus, ele antes tinha tido uma controvérsia com os fariseus, tinha acusado a eles de serem apegados ao dinheiro, de estarem buscando a sua própria glória em vez de buscar a glória de Deus, né? Em vez de buscar ser pessoas santas, pessoas puras. E disse logo no início do capítulo, olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Né? E disse como Deus, ele tem esse poder de julgar as pessoas, de salvá-las ou condená-las conforme é a situação interna delas e não a situação externa. E convida a todos a se declararem por Jesus, a realmente darem um testemunho público de quem ele é e não se esconderem de trás de aparências. Eles tinham muita confiança no dinheiro. De fato, os judeus em geral que buscavam cargos e responsabilidades, eles confiavam, era como o dinheiro era um símbolo da bênção de Deus. E São Lucas coloca aqui alguns exemplos que Jesus quis mostrar que não é bem assim, né? Então fala de não entesourar, né? Desse rico que teve uma grande colheita, mas que pensou que a sua vida estava resolvida e Deus disse, olha, se essa noite mesmo eu te chamar para junto de mim, de que vai servir todo esse dinheiro que você teve? E um convite ao abandono à providência, né? Logo depois fala de como é preciso também cuidar dos pobres, para que Deus também cuide de nós da mesma maneira que nós cuidamos deles. Né? E nos convida a estar preparados para a vinda do Senhor. A nossa vida aqui na terra é uma preparação para a vinda do Senhor. E fala como nós devemos estar como esses servos vigilantes, porque o seu Senhor saiu de casa, quando voltar, quer nos achar preparados. Então, que quando chegar o dia de partir para a eternidade, nós também tenhamos vivido a vida querendo nos encontrar com nosso Senhor na eternidade. Esse é o contexto anterior, dos versículos anteriores aos versículos que nós queremos conversar, refletir no dia de hoje. Então vamos ler a passagem do Evangelho de São Lucas e depois eu vou colocar as respostas às perguntas que eu proponho para a nossa reflexão. Qual é o fogo que Jesus veio lançar sobre a terra? Jesus não é um incendiário, não é um pirômano, mas ele disse que ele veio lançar um fogo sobre a terra. Do que ele estava falando? Para entender essa frase de Jesus, temos que pensar quem é Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele, desde toda a eternidade, traçou um plano junto com o Pai e o Espírito Santo sobre o bem dos seres humanos, sobre o bem da humanidade. Finalmente chegou o momento dele se encarnar, vir ao mundo. E ele, que é Deus, que é infinito, que é eterno, que é o Criador de todas as coisas,
tem que se resumir, se ressignificar, se encarnar dentro de um bebezinho. Vocês conseguem imaginar isso? Um ser que é infinito se reduzir a um bebê? E ter que se submeter, por livre e espontânea vontade, às leis desse ser humano que ele acaba de se encarnar. Ou seja, ele teria que aprender como qualquer outro ser humano, crescer como qualquer outro ser humano, se alimentar como qualquer outro ser humano, esperar 30 anos, 30 longuíssimos anos para começar o seu ministério. E depois 3 anos desenvolvendo esse ministério com pessoas que acolhiam a sua palavra, pessoas que não acolhiam, aqueles que deveriam estar preparados para acolher, não acolhiam. Então, Jesus deveria ter dentro de si um fogo, uma vontade de que se realizasse a razão de ser pela qual ele veio ao mundo. E qual era a razão de ser pela qual veio ao mundo? Ele veio para nos redimir dos nossos pecados. Mas muito mais importante que isso, ele veio para derramar sobre nós o seu amor. O seu amor. Revelar a verdadeira natureza de Deus. Todo o Antigo Testamento foi já uma revelação de Deus, desde lá de Adão e Eva, 100 mil anos atrás. Né? Vamos pegar a parte histórica, né? Abraão, 1.500, 1.600 anos atrás. Deus tentando mostrar quem ele era, mas ele não podia revelar a sua verdadeira natureza, porque o ser humano era muito bruto. Então Deus, para mostrar que ele era Deus, ele tinha que mostrar a sua força. Deus era Deus porque era forte, porque era mais forte do que os deuses dos outros povos. Mas essa não é a verdadeira natureza de Deus. A verdadeira natureza de Deus é o amor. Deus é amor. E então Jesus Cristo, ele veio para acender esse fogo no coração dos seres humanos. Deus é amor. Deus nos ama. E qual é o momento ápice no qual ele ia acender esse fogo? Morrendo na cruz. Jesus está dizendo que ele está ansioso para chegar a esse momento. Mas também nós podemos dizer que Jesus veio trazer outro fogo, que é o seu amor manifestado em outra pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Qual é um dos símbolos do Espírito Santo? O fogo. Pois é, Jesus veio acender o fogo do Espírito Santo, que é o seu próprio amor, que é o amor do Pai e do Filho nos nossos corações. Jesus, ele tem muito desejo de acender esse fogo nos nossos corações. Mas ele também fala de um batismo. Ora, Jesus, ele já tinha sido batizado por João Batista lá no início do seu ministério, se lembram, né? Quando ele ia começar a sua vida pública, ele desceu, e então João Batista disse para ele, olha, sou eu que devo te batizar? E Jesus disse, não, deixa tudo como o Pai pensou. E então, no momento do batismo, veio o Espírito Santo sobre ele e a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Então, por que Jesus está dizendo que deve receber um batismo? Lembre-se que esse batismo de João Batista era um batismo de penitência. Jesus mesmo veio criar o sacramento do batismo, derramando o seu sangue, ele veio trazer o perdão de Deus e que nós somos adotados como filhos de Deus. Já não somos chamados servos, mas seus amigos. Só que esse batismo, ele não vai ser batizado, ele vai batizar. Então, outra vez a pergunta, qual é o batismo que Jesus veio trazer? Pois é muito semelhante à questão do fogo. A demonstração do amor de Deus é a sua morte de cruz. Esse é o batismo com que Jesus deve ser batizado. Essa é a sua glória. Ele anseia pelo momento pelo qual ele vai poder derramar o seu sangue por amor a nós. Esse é o batismo que espera Jesus e que ele está ansioso para que aconteça. E por fim, a parte mais dramática desse evangelho, que parece que é contraditória. Jesus é o
Deus da paz, o Deus do amor. Ele veio transmitir o amor de Deus para nós. Ele é o amor de Deus, é a manifestação do amor de Deus. O amor invisível se torna visível em Cristo. Então, como ele pode dizer que ele veio trazer a divisão? Pensem que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Olha, que coisa mais horrível! Como que Jesus pôde fazer isso conosco? Não é Ele que faz isso conosco, somos nós mesmos. Que a revelação do amor de Deus, muitas pessoas vão acolher, vão aceitar, vão estar de coração aberto e vão perceber realmente Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus. O que ele veio nos trazer é a nossa salvação. É o melhor que pode nos acontecer. Mas vai ter outras pessoas que não vão aceitar isso. Tem pessoas que vão permanecer com seu coração fechados, apegados às suas formas de ser, achando que eles têm razão nos seus pensamentos. Ou não querendo saber nada disso de eternidade, apegados à riqueza, apegados ao poder. Então, essa é a divisão que vai acontecer entre aqueles que aceitam Jesus e os que não aceitam Jesus. Os que aceitam o amor de Deus e os que não aceitam o amor de Deus. A questão é que os que aceitam o amor de Deus, eles querem que aqueles que não aceitem também abram o seu coração e possam desfrutar desse dom. A fim de contas, quem não quer o melhor da pessoa amada? Mas aqueles que não aceitam, não podem aceitar que essas pessoas sejam boas. Ou pelo menos estejam tentando ser boas. Quem está no mal, quem está no pecado, ele não pode aceitar uma pessoa que não está. Porque o próprio fato de existirem pessoas que tentam ser boas acusam a sua consciência. Então tem que estar todo mundo afundado no mesmo mal para que eu me sinta bem. Não, o mal que eu estou fazendo todo mundo faz mesmo. Então. Mas se a pessoa que está ao meu lado não é assim, ela ainda que não diga nada, ainda que não me acuse de nada, ela me está acusando pela sua própria presença. Ou seja, a vinda do Filho de Deus ao mundo cria divisão dos que aceitam e os que não aceitam. E a maior prova disso é que ele, a bondade em pessoa, foi crucificado. Crucificado por aqueles pelos quais ele veio dar a vida, aqueles que ele veio redimir, aqueles que ele veio resgatar. A questão está que, ainda que haja divisão, a morte e o sangue de Cristo vão ser beneficiários para aqueles que não aceitam. Porque aqueles que sim aceitam podem interceder por esses. E no fim das contas, todos podem ser salvos pelo amor de Cristo. Não nos desesperemos, não nos desanimemos. Que nós possamos interceder por todos aqueles que não aceitam e nos perseguem e querem o nosso mal. Mas nós devolvamos mal por bem, assim como Cristo o fez. Porque o amor que ele tem por nós e por aqueles que não aceitam é gigantesco, é infinito. É o mesmo amor que tem o valor do derramamento do seu próprio sangue. Que o Senhor lhes abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!